Agora vamos tentar voltar a falar com o Enzo aqui. Enzo, me ouve agora? Aliás, eu que tenho que te ouvir, né? Eu que não estava te ouvindo. Vamos tentar novamente, tudo bem, Débora? Agora tudo bem, Enzo. Seja bem-vindo sempre. Enzo, vamos lá. Eu até trouxe essa carta aqui aos brasileiros, e que o Lula tenta, acho que, até trazer um pouco da Carta aos Brasileiros de 2002, se eu não me engano. Não sei se é essa a ideia dele, mas a gente sabe que existe uma tensão muito grande relacionada ao que vai ser o amanhã, caso ele realmente vença. Aqui na Bolsa, falando em relação a mercado, né, tirando essa questão aí, tanto que a gente viu nesse pregão de quinta-feira, é ali os investidores meio que fugindo um pouco, né, de todo esse ruído político e uma mudança ali de cenários e de setores. A gente tinha visto no final da semana passada uma precificação das estatais que seriam beneficiadas caso o presidente Bolsonaro fosse reeleito. Aí hoje a gente vê aqui os outros setores que podem, né, talvez serem beneficiados caso o ex-presidente Lula consiga realmente chegar aí à presidência. Educação, varejo, grandes varejistas, aqui as construtoras, tipo MRV, que, né, são sempre muito beneficiados com programas sociais. Na tua visão, não seria muito arriscado, num momento de tanta incerteza como essa que a gente tem, fazer qualquer mudança muito drástica numa carteira por agora? A gente está muito próximo, eu sei disso, mas tem muita incerteza ainda no ar, pairando no ar, né? A gente super concorda com essa afirmação que você está fazendo, assim, porque apesar de a gente ter uma definição agora no domingo que vai ser muito importante para todo mundo, ainda tem pouca clareza sobre como vão ser compostas as equipes e existe no cenário de um governo mais liberal, mas existe muito discurso ainda populista, com muitas questões de gastos, tem muitos comentários sobre aumentar ainda a questão do teto dos gastos, e aí você cria um ambiente macro cada vez mais negativo, né? E aí que você cai numa questão de incerteza, mas a sua leitura sobre o mercado é exatamente isso acontecendo, né? Nos últimos dias o mercado tem agido de forma meio bipolar, tanto para um lado quanto para o outro. Hoje está mais pró-Lula, quer dizer, a semana está mais pró-Lula como um todo, né? Depois dessas quedas muito fortes de todas as estatais, da Petrobras, BB caindo horrores, estando extremamente baratas, mas talvez por motivos realmente efetivos, concretos, mas tem muito valor ali por trás. E, ao mesmo tempo, se por acaso o Lula vier a ganhar, ele fez até alguns discursos pró-educação, mas sem um contexto um pouco mais concreto de possíveis pacotes, né? Só que, diante desse hiato criado de muito tempo, de zero programas, após aquele grande programa do FIES, né? O mercado fica meio sonhador, né? Será que vai vir alguma coisa tão boa assim? Ou mesmo uma ajuda mínima, assim, que vai dar uma sobrevida aí para o setor. E aí, por isso que empresas de educação como Cogna e Edux estão indo tão bem no dia de hoje, né? E a gente, por acaso, também está posicionado nesse setor, só que o nosso cavalo é um pouco diferente. A gente está num cavalo chamado Anima, que é uma empresa também, na nossa visão, super descontada, que deve super se beneficiar também de possíveis também externalidades positivas que o setor como um todo pode ter. A gente está bastante animado, tá? Ai, que ótimo. Bom, vamos falar agora sobre resultados. A gente tem essa temporada de balanço acontecendo. Aliás, gente, já teve o fechamento também aqui da Bolsa lá dos Estados Unidos. A gente teve aí Dow Jones em alta 0,61%, S&P 500 e Nasdaq permanecendo em queda, destaque para a Nasdaq, caindo mais de 1,6%. E agora estão saindo os resultados né, que já estavam sendo esperados, né, no finalzinho do dia. Resultado de Amazon, que inclusive o papel começou a cair bastante agora no after, mais de 20% de queda. Lucro de 2,9 bilhões de dólares no terceiro tri. Ações começam a cair bastante agora nesse after por lá. A Intel também teve lucro de 1 bilhão no terceiro tri. As ações recuam mais de 4% no after hours por lá nos Estados Unidos. Por aqui, pelo Brasil, a gente teve, né, ontem o resultado de WEG, que superou as expectativas do mercado. O que mais fez diferença nesse trimestre para a companhia, na sua opinião, Enzo? Teve vários fatores que contribuíram de forma muito positiva. Acho que primeiro que o momento da companhia ele se perdura por muito, ele se perdurou e deve se perdurar por muito tempo, né? Então, quando você olha ali para a linha de equipamentos que apresentam um crescimento super robusto, tanto no Brasil quanto lá fora, você vê que a empresa possui uma grande ordem de pedidos ainda para serem entregues nos próximos anos, tanto de equipamentos de ciclo longo e ciclo curto, que deve se perdurar
por muitos anos, então, ou trimestres. Então, essa perspectiva de crescimento da empresa também deve ser continuada e ser dada. E a linha também de geração e transmissão indo super bem. Desculpa por não ser linear aqui no raciocínio, mas voltando para a linha de equipamentos, essa operação está indo tão bem também, que a empresa, algumas semanas atrás, já anunciou também um plano de expansão, né? Que, diante dessa situação que a empresa está rodando ali no limite de capacidade e diante dessa visão também de aumento de demanda de produtos também, ela já está se antecipando esse movimento e já ampliando a capacidade ali em Jaraguá. E aí a empresa vai ficar cada vez mais robusta para poder entregar um patamar de receita até mais alto lá na frente. E então, voltando agora para a linha de geração e transmissão, também entregando resultados robustos, assim, que o patamar que a empresa, o salto que a empresa teve nos últimos anos foi incrível. Então, só do fato dela ter mantido ali mais ou menos o patamar nesse trimestre já foi visto de forma bastante positiva. E as outras linhas também entregando resultados ótimos, tá? Mas você vê que a estratégia que ela fez de internacionalização deu certo. E a empresa vai continuar a fazer esse trabalho lento e gradual de ganhar share, que é um trabalho que ela sempre faz, ganhando a partir também de melhorias internas dentro das subsidiárias lá fora, de movimentos de integração também para conseguir melhorar aí as suas margens e aí entregar um resultado cada vez mais robusto no exterior. E voltando para falar de Brasil, a empresa, apesar de já ser internacional, a empresa tem como o grande coração ali o núcleo de Jaraguá, né, que é o grande parque fabril deles, onde eles conseguem exportar muitos produtos para o mundo, né? Aí eles estavam até citando hoje no call que boa parte dos produtos de GTD que vão para a Europa ou saem do Brasil ou saem da China, né? Então, assim, você vê que existem umas questões de localização dos parques fabrios que as máquinas são deslocadas de outras geografias onde muito diferentemente de onde está o consumidor final, né? Então, isso tudo foi muito positivo. Somado a isso, a empresa teve também uma externalidade negativa, que foi essa reversão aí das commodities metálicas, né? O cobre é o principal insumo que a empresa possui, e depois de ter batido aquele patamar super alto ali no primeiro semestre de $5 o preço do cobre, agora ele está na casa de 3, né? Diante dessa forte queda, a empresa conseguiu observar também uma melhoria ali de CPV, e com isso conseguiu entregar um pouco mais de alavancagem operacional, como um todo. Então o resultado foi muito bom e existem ótimas perspectivas também sobre o futuro da companhia. Então o mercado como um todo está bastante animado, e até por esses motivos que a empresa subiu quase, acho que 8% no dia do resultado, mas é um resultado muito brilhante. E eu queria só puxar o gancho, um comentário dessa abertura que você fez, que as empresas brasileiras estão num momento muito diferente lá de fora, né? Talvez a WEG seja um ponto muito fora da curva, mas o que acho que pode ser dito é que toda essa dor de barriga que a gente está vendo lá de fora de resultados ruins, a gente já viveu isso, e a gente viveu isso no ano passado, de resultados comprimidos. A gente viveu esse momento de crise um pouco mais agudo no ano passado, com esse aumento de taxa de juros machucando muito nos resultados por vir, e agora a gente está num momento muito diferente, onde a gente, além dos bons resultados que as empresas estão entregando, a gente deve ter uma perspectiva muito positiva também devido à possível redução do CDI no curto e médio prazo, né? Com isso daí vai ajudar bastante na questão das despesas financeiras, na capacidade de geração de caixa das companhias, e com isso a perspectiva para 23, 24, 25 de diversas empresas brasileiras deve ser muito positiva. Aí a dificuldade do trabalho dos especialistas, de quem faz stock picking, né, é conseguir achar esses cavalos que vão se beneficiar muito dessa situação e dessas empresas que vão conseguir passar por esse momento conturbado de recessão global de forma amena, assim, com capacidade de expandir o seu mercado de endereçável, de expandir o seu share ali naquele segmento, e isso que vai ser um dos principais diferenciais aí dos próximos anos. Perfeito, Enzo, ótima análise. Mudando agora um pouquinho, falando sobre Santander, também teve resultado aí saindo, só que foi o contrário da WEG, né? Veio menos do que
o esperado. O banco informou, inclusive, que a margem financeira líquida do período teve uma baixa anual de 27,3%. Nesse caso, o que pode ter pesado tanto nessas margens aí do banco, Enzo? Bem, acho que como o mercado como um todo estava esperando, já acho que os sinais ainda da economia nessa parte de atividade financeira, né, a gente está numa situação ainda muito sensível, né? Você vê, então, mais resultados como esses são esperados. Só que a grande diferença que você tem do Santander versus o Banco do Brasil, Itaú, é que ele tinha pouco estoque, pouca provisão realizada, né? Se você for, acho que talvez não esteja muito claro para muita gente, mas ao longo de 2019, o Itaú e o Bradesco, por exemplo, fizeram provisões extraordinárias, assim, bilionárias, para poder fazer um colchão a uma possível externalidade negativa. E o Santander acabou tendo uma atitude não tão agressiva assim, e aí ela acabou fazendo menos colchão para isso. Cada gestor faz o que acha que deve, e eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, mas diante dessa atitude inicial de ter provisionado menos, o Santander estava numa situação de estoque, de PDD menor. Então, quando diante dessa situação agora de deterioração ainda um pouco mais aguda da economia, diante dos sinais ali de NPL que ele tem, de atraso ali dos recebíveis, a empresa teve que fazer um aumento de provisão bastante significativo, e até por isso que acabou divulgando um resultado tão ruim. E não somente isso, mas também o resultado também foi impactado negativamente pela operação de tesouraria, que também gerou um resultado negativo também. E então você pega uma soma de alguns fatores que acabam prejudicando o resultado como um todo, né? Mas ainda o setor deve passar ainda por um momento difícil ainda, mas nos parece que o sol ali tem algum sinal ali um pouco mais positivo no final do túnel. Muito possivelmente no ano de 23 e 24 os bancos devem observar ali uma melhoria do cenário ali de PDD e aí entregar bons resultados. Então não dá para também achar que a gente só está no momento, mas vai chegar no pior. Não, a gente tem a visão de que a gente está no momento ruim, mas daqui a pouquinho a gente já deve ter sinais um pouco mais claros, mais positivos do todo também, apesar de a gente estar ainda imerso de muita incerteza, muito vindo lá de fora, tá? Aqui do Brasil, por mais que a gente esteja aí nesse clima de fla-flu, que ninguém mais aguenta o grupo de WhatsApp da família, né? A situação não está tão ruim assim, e a gente não vai nem tanto ao céu, nem tanto à terra, na minha humilde opinião, baseado no resultado agora de domingo. Tá? Então, vamos ver os próximos passos, aí, os próximos acontecimentos do Brasil, das companhias, e ver se esse meu cenário aqui, ele realmente, por acaso, se venha a se concretizar. E para a Sequoia, né? A Sequoia também teve esse resultado sendo divulgado deles, né? O aumento da Selic, inclusive, acabou aí impactando nas despesas da companhia, né? Impactando no endividamento da companhia. E aí a gente teve uma decisão do Copom ontem mostrando que a Selic ali no comunicado, o Copom dizendo que não deve baixar ali, pelo menos não no primeiro semestre do ano que vem. Claro que tudo pode mudar, ele se mantém vigilante, mas isso foi o que o comunicado passou aí. E aí, como que ficam os próximos meses, então, de companhias como, por exemplo, a Sequoia, talvez outro, não venha agora outra cabeça, mas que tenham essa questão dessa dívida que pode aí ser diretamente impactada pela Selic? Acho que no mercado ali, principalmente no espectro mais baixo ali de small cap, mid, small caps, existem vários casos análogos à Sequoia, mas antes de entrar na Selic especificamente, só deixa eu tratar um ponto aqui que talvez seja muito rico para muita gente, né? O resultado, acho que deixou muito a desejar para muita gente, né? E por que disso? Quando você vê o volume de entregas, né, assim, ele deixou muito a desejar, né? E por que disso? Porque ele é o principal provedor de serviços para as novas entrantes de e-commerce, né, e as relevantes, né, que são a Shopee e a Shein. E era esperado que fosse observada uma manutenção do crescimento observado nos últimos trimestres, né, que vem um crescimento muito robusto. Quando você acompanha por tráfego dos sites deles, ainda você vê um crescimento muito forte de acesso a eles. Então era esperado números melhores do que a empresa reportou. E esse foi um ponto. E o gancho que eu gostaria de puxar é que
quando você pega esse número e pensa para outras empresas de e-commerce que já estão sofrendo um pouquinho já, como Magalu e Via Varejo, talvez o cenário também para eles seja bastante conturbado, né? Porque se você tem ali o principal player que está crescendo de uma forma maluca, você vê que ele deu uma desacelerada super relevante, como é que fica a empresa que estava já tendo dificuldade na entrega do 1P focado no comércio de varejo eletrônico, né? E agora vai ficar somente dependente do 3P, e o 3P ali está numa dificuldade também aparente, então talvez tenha uma chance, por mais que as ações tenham sofrido muito, de talvez ter uma surpresa até negativa até nos resultados dela, tá? Esse é o que eu gostaria de fazer, mas agora pegando especificamente a sua dúvida sobre a Selic, a situação é que as empresas vão ter que fazer malabarismo, né? Assim, estão numa situação meio desagradável ali de queima de caixa, e aí que vem a criatividade brasileira de corte de custos ali, para poder passar por esse momento mais difícil, mas todo mundo que conseguir passar por essa ribanceira e sair numa situação mais lean, né, mais enxuta de custos e tudo, para poder pegar esse momento ali na frente de que talvez que possa, por mais que possa demorar um pouquinho mais, mas talvez tenha algum sinal um pouco mais claro e objetivo ali no segundo semestre do ano que vem. Isso daí vai ajudar bastante no bottom line, aí, no lucro líquido das companhias, e com isso também na capacidade de geração de caixa, né? Então, no todo, as empresas vão ter que fazer outras criatividades ali, achar outras formas de cortar custos ou buscar novas formas de receita para poder fazer frente a esse momento negativo aí de juros tão altos que a gente vai ter que conviver por um pouquinho mais de tempo. Perfeito, Enzo. Muito obrigada mesmo. Obrigada por toda a tua análise. Isso é muito importante, ainda mais esse período aí, tantos resultados, tantos números para traduzir isso, até difícil, né? Então, é sempre importante ter uma visão de um especialista como você. Obrigada, até uma próxima. Obrigado, gente, pela oportunidade. Até logo mais. Até mais. Tchau, tchau.